Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Aleluia. Vamos ler então esse texto em reverência. 2 Coríntios 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Pai querido, nós entregamos em Tuas mãos a direção deste culto. Obrigado por tudo que já houve até aqui, por tudo que foi falado, tudo que aconteceu. E nós queremos agora, meu Pai, pedir que o Teu Espírito Santo leve essa palavra em cada coração. Que o Senhor incomode a vida de cada um de nós, assim como o Senhor incomodou a vida da Luana neste culto do domingo passado, e creio que de outros irmãos, Pai. Que o Senhor nesta noite fale, Senhor, com a Tua voz mansa e suave, e que nós possamos aprender de Ti, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Pode se assentar, igreja. Queridos, o Senhor tem me instruído a pregar e a ensinar aqui na igreja palavras que tenham conexão umas com as outras, né? Que ela esteja conectada. E nós estamos estudando na célula dos adultos a história da igreja. O presbítero Davi está ministrando uma palavra abençoada. Quem não está indo, eu aconselho que vá. Então, às terças-feiras, ali na casa do nosso irmão José e da Valquíria, estamos estudando sobre a história da igreja, como a igreja chegou até nós, como a palavra de Deus chegou. E às quintas-feiras eu estou ministrando aqui para os adolescentes sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida. E o ano passado nós trabalhamos muito sobre o Espírito Santo, mas o Senhor está nos levando novamente a batalhar, a falar, a ensinar, a pregar esse tema. Por quê? Porque nós precisamos não simplesmente ouvir falar do Espírito Santo, nós precisamos internalizar essa palavra no nosso coração e compreender que não há igreja sem Espírito Santo. E esses temas, eles estão bem conectados, por quê? Parece que não, né? Mas há uma forte ligação. Porque falar da história da igreja e falar da presença do Espírito Santo são temas que são correlatos. Falar de pecado é tema também correlato, que foi falado aqui domingo passado. Na quinta-feira foi tão interessante, a irmã Divanete veio para o culto com os adolescentes e ela assistiu a aula todinha e ela falou assim: pastor, foi muito bom. Eu sei que eu sou uma eterna adolescente, eu posso ficar vindo? Eu falei, pode, né? E olha, irmão, como ela tem sede, né? Ela vem em todos os cultos. Todos os cultos a irmã Divanete está aí, inclusive no culto com adolescentes. E isso é legal, porque a pessoa, né, não fica se excluindo. Vem, né? É uma escola bíblica. A nossa escola bíblica, ela está sendo onde? Às terças-feiras, com as nossas crianças aqui, às terças-feiras na casa dos irmãos Zé e Valquíria, e também
às quintas-feiras aqui. Essa é a nossa escola bíblica. E estudar a palavra, irmãos, é maravilhoso, né? Porque Deus quer para seus filhos que nós não venhamos nos encher de sermões. Deus quer que nós venhamos praticar os muitos sermões que nós já ouvimos. É isso que Deus quer para nós. Às vezes a gente acha, eu preciso ouvir outra palavra, eu preciso, e fica com aquela sede de ouvir uma palavra, mas preste atenção, não é que isso é mal, isso é ótimo se encher da palavra, mas o Senhor quer muito mais que nós nos enchamos dessa palavra. E quem é que coloca essa sede? O Espírito Santo. Então o nosso tema dessa noite é como ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é um aprendizado que cada dia me surpreende. Que cada dia eu me sinto surpreendido. Cada hora que eu falo com Deus, eu tenho uma surpresa. Ontem mesmo. Ontem nós acabamos essa reunião aqui, já era mais de 10 da noite. A reunião para definir esses assuntos e outros mais, né, relativos à igreja. E quando eu cheguei em casa, eu não estava bem. Eu não estava bem. E ontem eu estava com muita dor de estômago. Uma dor terrível que parecia que dava pontadas dentro de mim. Passei a reunião inteira assim. E à noite, quando eu fui deitar, eu orei bastante. Falei, Preta, eu vou lá para baixo, né? Vou ficar lá na sala, porque eu vou preparar a mensagem agora na madrugada. Pode deitar. E ela foi deitar, e os meninos. E eu fiquei em oração, quando eu terminei era 4 da manhã, né, pedindo a Deus uma palavra. E enquanto eu estava, né, fazendo os rascunhos, digitando algumas coisas aqui no celular, conferindo textos bíblicos, e chegou uma hora que eu falando justamente dessa palavra, como ser guiado pelo Espírito Santo, aí eu comecei a ficar incomodado com tanta dor, eu falei, eu não aguento mais, eu vou tomar um omeprazol. Aí eu levantei, quando eu peguei minha mochila, né, do trabalho, que eu levo o remédio para o serviço, eu senti fortemente o Espírito Santo falando, não tome o remédio. Não tome o remédio, porque eu vou tirar essa dor. Aí eu soltei a mochila, voltei para o meu lugar, falei, tá bom, se o Senhor está falando, terminei a mensagem, né? E aí me deitei. Só que aí a dor ficou mais intensa. Eu falei, não, se Deus está falando, se eu estou pregando justamente sobre isso, como ser guiado pelo Espírito Santo, Ele vai sim, Ele está curando sim. Então o que fiz? Deitei e adormeci. Quando amanheceu, irmãos, eu não sentia mais dor nenhuma. E eu tinha passado o fim de semana sentindo dor de estômago. E é uma coisa que eu não sentia. Se tem uma enfermidade que eu nunca tive, foi dor de estômago. Eu estava sentindo muito essa dor no estômago. E aí, acordei, passei o dia bem, né? Conferi a palavra novamente, orei mais. E eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um testemunho enquanto eu preparava. Enquanto eu estava preparando esse sermão, né? Então, amado, esse texto aqui, ele está falando para nós, o apóstolo Paulo, que nós não vamos nos louvar a nós mesmos. Nós andamos com Cristo, então toda honra e toda glória e todo louvor é para Ele. E ele fala que nós não precisamos disso. E ele fala que nossa capacitação, ela vem do alto. E aí, quando ele começa a falar, ele aqui está falando a respeito do ministério, né, da carne, o ministério do Espírito, qual é a diferença. E aqui nesse texto, no versículo 8, versículo 6, o versículo 8, que a gente não leu, na verdade, está assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito, né? Ele fala o 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, passageira, como não será maior glória o ministério do Espírito, né? Perdão, eu li até o versículo 6 achando que já era o 8, deixei esses dois sem ler. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos vivendo um tempo de um ministério muito maior do que aquele ministério que Deus operou na vida de Moisés. O ministério em que ali era observado a lei. Nós estamos vivendo
esse ministério do Espírito, onde nós estamos aprendendo a ser guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, e não há nada melhor do que se aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estou aprendendo isso cada dia que passa, não que eu já sei ser guiado totalmente. É um trabalhar diário, né? O apóstolo Paulo, a maior luta dele era como combater a velha natureza terrena. Era uma luta travada que o apóstolo Paulo tinha na carne. É tanto que ele diz que tinha um espinho na carne e ninguém sabe que espinho era esse. Mas havia um espinho na carne. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, né? De estar batalhando ali, querendo ser guiado pelo Espírito Santo, mas ele via dentro dele uma outra lei batalhando. Ele via dentro dele uma outra força maior, vindo, os desejos da carne dele, a vontade dele querendo prevalecer. Mas ele continuava querendo ser guiado, ouvir a palavra de Deus. E ele entendia o quê? Que ouvir a palavra de Deus é muito bom, é bom demais, é ótimo, mas que praticá-la é excelente. Praticar essa palavra é excelente. E Deus me mostrou isso ontem, na hora que eu estava ali. Eu havia me quebrantado diante do Senhor, eu havia pedido perdão, né? Por algumas falhas minhas que cometi no dia de ontem mesmo. Eu falei, Senhor, me perdoa, como a gente vê que é falho, como a gente percebe a cada instante as nossas falhas. Eu não sou digno de estar sentado aqui preparando uma palavra amanhã para a igreja, se eu mesmo estou rodeado de fraquezas e falhas. Mas o Senhor bradou ontem, nessa madrugada, irmãos, e confortou demais o meu coração. Foi um momento assim tremendo, sabe? Um momento de se derramar na presença de Deus. Um momento de quebrantamento que você não, como a Luana falou, você não quer mais sair da presença de Deus. Você de um lado olha o quanto você é fraco, o quanto você é falho, o quanto nós somos limitados e arrogantes, e aí você olha um Deus que diz assim, mas você é valoroso para mim. Apesar das suas falhas, eu estou trabalhando o teu caráter. E foi isso que Deus fez comigo ontem. Foi isso que Ele fez, começou a moer o meu interior. E até então eu não tinha uma palavra exata para pregar, mas Deus me deu essa palavra na madrugada. Então, o que, amados, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que vir somente a igreja não vai nos tornar pessoas santas. Eu posso ouvir um sermão atrás do outro, eu posso passar da manhã até a noite ouvindo sermões. Se eu não praticar, se eu não der ouvido à voz do Espírito Santo, nada disso vale. É necessário dar ouvido, porque, amado, o que acontece? Se nós não se deixar guiar pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornar pessoas religiosas. E a religiosidade, ela é tão ruim quanto a impiedade. É tão ruim estar dentro da igreja e ser apenas um religioso, do que estar lá fora e não dar atenção para a palavra de Deus. Porque o religioso, a pessoa que é religiosa, ela vai observar preceitos de homens. Ela vai observar os mínimos detalhes do outro. Ela vai observar as falhas do outro. Ela vai observar como o outro deve andar. Ela não olha para ela, ela olha como o outro deve andar. Ela olha quais são as atitudes do outro. E aí ela começa a apontar. E ela começa a se tornar legalista. Ela começa a viver na religiosidade. Isso foi o que aconteceu com os fariseus. Eles entendiam bem a palavra, homens doutos, instruídos na palavra de Deus, mas eram homens que não estavam vivendo. E se eu não estou vivendo a palavra, é a mesma coisa de eu estar na impiedade. É a mesma coisa de estar na impiedade. E aí pastor, me dê um exemplo disso. Como é que eu posso ser um religioso, além desse? Eu posso ser uma pessoa de jejum, eu posso ser uma pessoa de oração, eu posso ser chamado um canela de fogo, uma pessoa que está sempre pulando, saltitante na igreja, mas quando o Espírito Santo fala, eu não obedeço. Eu faço tudo isso que faz parte da religião. Eu saúdo os outros com a paz do Senhor, eu digo que amo meu irmão, eu faço todas essas práticas religiosas, mas quando o Espírito Santo fala, então perdoa fulano de tal, aí eu falo, não, ela não merece ser perdoada, essa pessoa.
aí você não deu ouvido à voz do Espírito. Você e eu, se nós agir dessa forma, nós estamos sendo meros religiosos. Nós não estamos praticando a nossa fé. E essa fé, essa religiosidade, ela é perigosa, porque a minha fé, ela se torna inoperante. Ela se torna inoperante. Amado, tem uma pastora norte-americana, a Joyce Meyer, ela fala, ela tem muitas ministrações, tem vários livros, eu gosto de algumas ministrações dela. Ela me lembra muito a Roberta. Só o corte de cabelo dela que é diferente, mas o rosto dela e assim a postura dela quando ela está falando, eu lembro muito a diaconisa Roberta, né? A ousadia dela no falar. E ela fala que uma das nossas obrigações como ministros da palavra é ensinar as pessoas como viver o evangelho. E eu complemento essa frase dela, enquanto nós ensinamos, nós também aprendemos. Nós vamos absorvendo isso para nós, porque feliz é o professor que ensina e que aprende o que se ensina. Porque às vezes nós temos muito ensinamento para os outros e não temos para nós. Eu gosto de repetir isso aqui. Então, amados, o mundo está andando tão desiludido, as pessoas estão tão desiludidas, que quando ela chega perto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, elas sentem a diferença. E a minha oração nessa madrugada é que nós sejamos tão cheios do Espírito Santo, que quando nós chegar perto de uma pessoa não seja nem necessário muitas palavras, não seja necessário muito falar, porque às vezes nós temos dificuldade em falar, mas a tua postura como crente, a tua postura como cristão vai fazer toda a diferença para a vida de uma pessoa que está desiludida, de uma pessoa que está vivendo nesse caos, porque nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente, essa era do existencialismo, onde as pessoas estão esperando as coisas acontecer, está deixando a vida levar elas, e as pessoas não têm mais esperança. Muita gente está tendo depressão, muitas pessoas estão me pedindo oração por vidas que estão na depressão, pessoas que estão ali tomando remédios e mais remédios para a depressão. Por quê? Porque a pessoa fugiu do foco. Muitos nem conheceu ainda Jesus, muitos estão indiferentes a esse Jesus que nós pregamos. Mas esse mundo sedento precisa de irmãos e de irmãs cheias do Espírito Santo. De pessoas que, como eu e você, pessoas improváveis, né? O pastor Fred prega muito isso. Ele fala isso naquele livro dele também, Memória Viva, que Deus usa os improváveis. Muitos pastores falam isso. Deus usa pessoas improváveis. Por que nós somos improváveis? Porque cada dia que passa eu me sinto mais insuficiente. Cada dia que passa eu me sinto mais ainda dependente de Deus. Porque cada dia que vai surgindo um novo dia, a gente vai aprendendo o quanto nós somos incapazes de fazer algo. E esse texto o apóstolo Paulo diz, a nossa capacidade vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor, queridos. Então a pessoa do Espírito Santo, ela é muito importante para a igreja. Por quê? Porque os mesmos atributos divinos que habitam em Deus, habitam no Espírito Santo. Eu ensinei isso aqui na quinta-feira de uma outra maneira, mas, por exemplo, a onipresença, que é um atributo da presença divina em todos os lugares, a um só tempo, essa onipresença, o Espírito Santo tem essa onipresença. Ele tem essa capacidade. Mas, pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, quando Jesus veio como homem. E Jesus, ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Ele não conseguia estar ao mesmo tempo em vários lugares. Mesmo sendo Deus, mesmo sabendo todas as coisas, a onisciência dele, o saber todas as coisas, sim, mas a onipresença de estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele não estava, porque ele estava ali limitado no corpo, ele estava como homem. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí eu entendi quando Jesus fala
que eu irei, mas enviarei um outro Consolador, e quando este vier, vos ensinará todas as coisas. E vocês farão obras maiores do que as minhas, do que as que eu faço. E eu ficava me perguntando, mas como é que eu posso fazer obras maiores do que as que Jesus fez? Não sou eu, é o corpo, é a igreja, porque o Espírito Santo, o Consolador, habitando em cada um de nós, nós somos muitos. E essa onipresença se torna visível, porque o mundo está cheio de cristãos, e cristãos que dão lugar ao Espírito Santo podem operar obras maiores do que a que Jesus já fez. Somente quando nós damos lugar ao Espírito Santo. E aí eu entendi tudo o que o Senhor estava falando. E aí Jesus, amado, como homem, ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele sabia que o Espírito Santo ia nos ajudar, ia caminhar comigo e com você. É por isso que Jesus, ele pede que eu e você, nós venhamos orar, porque é na oração que eu e você vamos acender, ativar o Espírito Santo dentro de nós. Se não for na oração, amado, a tendência nossa é morrer. A nossa tendência é morrer. E todo cristão que já teve o seu real encontro com Jesus tem o privilégio de se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Onde está essa estrada chamada cristianismo, que eu e você estamos andando, atrás de nós tem uma voz sempre nos guiando. Tem uma voz dizendo, você está no caminho certo. Continua por aí. Dá mais um passo. É isso aí. Nós temos esse que nos guia todos os dias, em todos os momentos. É tanto que hoje alguém mandou uma mensagem no grupo, né? E falando, hoje o Espírito Santo estará com você e tal. Aí eu até falei assim, estará não, ele já está todos os dias. Porque às vezes a gente pensa, né, uma mensagem bonita, não faz mal também. Eu entendo que a pessoa teve boa intenção, quem fez essas imagens para enviar. Mas a gente tem que entender uma coisa, mesmo nessa questão, hoje estará com você o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um erro teológico. Porque quando diz estará, é no futuro, e nós já temos ele constantemente. Nós já andamos com essa presença todos os dias. Então, irmãos, nós temos que entender que se eu e você der lugar ao Espírito Santo, Deus vai nos usar. E olha, e vai ser grande. O que Deus tem para fazer na nossa vida é grande. O ministério que está preparado para cada um de vocês, você não tem noção. O pastor Luciano Subirá prega sobre o ministério do Espírito Santo, e eu gosto de alguns exemplos dele. Eu gosto de pegar alguns exemplos dele, porque ele ensina muito bem nessa área. E uma das coisas que eu admiro nele, é que ele é tão homem de Deus, pelo menos no que eu posso ver e sentir o meu espírito, que os filhos dele foram muito impactados pela presença de Deus na casa dele. E ele fala que aquele filho dele, Israel Subirá, uma vez ele estava num restaurante. Já contei outros testemunhos de Israel, mas esse é outro. Ele fala que eles estavam num restaurante. E ele falou que com 14, 15 anos, Israel assim profetizava na vida das pessoas. Sabe, ele era ousado mesmo, ele começou a ser ousado. E ele disse que lá olhando o menu, né, no restaurante, e Israel falou assim, cadê o garçom? Cadê o garçom? E ele falou, por que você quer o garçom? Não, eu quero falar com o garçom. Aí o rapaz apareceu, né, ele chamou o garçom, e aí ele falou para o rapaz assim, você já é crente? Aí o garçom falou assim, ainda não. Olha, um menino de 14 para 15 anos, olha a ousadia. Ainda não. Aí ele falou assim, gostei da sua resposta, ainda não. Aí ele disse que ouviu o Espírito Santo, isso ele contou para o pai dele, né? O Espírito Santo falou para ele assim, fala para ele que a mulher dele ora todos os dias pela conversão dele. Aí ele disse assim, olha, a tua esposa ora todos os dias pela tua conversão, Deus está me mostrando isso. Por isso que você disse que ainda não é. Aí ele arregalou os olhos, né? Falou, nossa, um menino sabendo essas coisas. Olha só, irmãos, quem dá lugar para o Espírito Santo.
E ele falou, e tem mais, você vive dizendo que ainda que você se converta, você não vai na igreja dela, pois você dançou. Porque você vai se converter e você vai frequentar a igreja dela. Disse que o rapaz começou a chorar. E aí ele disse assim, e essa bebedeira que você tem, o Senhor, Ele vai te libertar desse vício. Aí o pastor Luciano fala assim, quase bati na boca de Israel, falei assim, menino, respeita os outros. Mas depois eu entendi que Deus estava usando a vida dele, né? Aí o rapaz começou a chorar, porque tudo da vida dele o menino falou. E ele disse que Israel começou perguntando para o pai dele como era que Deus fala. Irmãos, isso é muito lindo, porque nós temos que vir à igreja e dizer, Deus, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero aprender. Olha o que a Luana falou. Foi uma experiência para nós que eu nunca tive com nenhum adolescente aqui. Claro que todos podem sentir isso. Não é também que eu estou colocando a Luana lá em cima. Eu estou dando glória a Deus pela vida dela, que ela deu ouvido e o Senhor falou. E ela disse, pai, eu quero ouvir tua voz. O Espírito Santo abriu o coração dela para ela dizer isso, eu quero ouvir tua voz. E ela estava dispersa. E muitas vezes nós viemos aos cultos e ficamos assim, dispersos. Por isso que acaba culto, começa culto e você sai e às vezes não ouviu a voz. Porque o coração não se despertou. Porque a minha voz pode alcançar a tua mente, mas não o teu coração. Falei isso também. Às vezes, outro dia Beatriz falou assim, tio Henrique, você repete as mensagens? Eu falei, nunca repito mensagem. Se eu repetir uma mensagem aqui na igreja, ela foi de 2 ou 3 anos lá atrás que o Senhor me mandou trazer de novo. Mas ela se renova a palavra. E como a gente está pregando essa mesma palavra, e Deus está falando, colocando no teu espírito as mesmas impressões, dá a impressão que eu falo para você todo domingo a mesma coisa. Mas o Senhor está ministrando para nós com palavras diferentes. Hoje, por exemplo, o Senhor está ministrando, o domingo foi sobre o arrependimento. Mas hoje Ele está dizendo, está falando para nós, se deixe guiar pelo meu Espírito. Se deixe guiar pelo meu Espírito Santo e você vai ver que ministério excelente eu tenho para você. Que ministério excelente eu tenho para você. E aí ele conta também, o Luciano conta a história da filha dele. Acho que é Amanda o nome da menina, é Amanda? Alice. A Alice, ela diz, pai, eu quero ter ousadia para falar. Eu quero começar também a profetizar na vida das pessoas. E aí o pai dela disse que ela chegou e disse, pai, desesperado outro dia, pai, o senhor precisa orar para um casal ficar grávido lá. Eles precisam ficar grávidos. Aí ela falou, mas por que não, pai? Porque eu dei minha palavra que ela ia ficar grávida. Ela profetizou na vida da mulher e chegou em casa desesperada, pai, ora, que ela tem que ficar grávida para eu não mentir. Aí ele falou assim, filha, peraí, calma. Foi Deus que falou isso para você? Foi, eu senti muito forte uma voz interior dizendo para mim, olha para aquele casal, conversa com eles, pergunta se eles têm filhos. Eu até lembrei, né, da sobrinha nossa lá na Paraíba. Deus nos usou também para profetizar na vida dela, né? Eu e a Miriam fomos lá e eles deram abertura e nós falamos, né? Deus vai abrir o teu ventre, né, a tua madre, e você vai ser mãe, em nome de Jesus. E eu vendo esse testemunho de Luciano, né, para complementar a mensagem, eu percebi que Deus estava falando comigo também. Se você profetizou que ela vai ter essa criança, se for o Espírito Santo que mandou, você não tem que ficar preocupado não. Pai, mas se eu errar, tudo bem, se você fez confusão com uma voz da tua mente, do teu coração, pede perdão a Deus, mas não desanima, porque você só aprende a ter ousadia quando você abre tua boca e fala. Lembra do que foi pregado domingo aqui? Abre bem a tua boca e te encherei. Nós temos que abrir a boca. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos dizer aquilo que o Espírito Santo está mandando a gente falar. E quantas vezes Deus fala com você, você fala, não, eu não vou, não é. Domingo, a Roberta foi usada aqui, atrás de mim. Eu chorava muito no culto, chorando na abertura, que nem todo culto é igual, né, irmão? Hoje eu falei, Senhor, por que eu não estou chorando tanto como domingo? Nem todo culto é igual.
E domingo eu estava, sabe, naquele mover o meu coração. Aí a Roberta pôs a mão assim no meu ombro e disse: pastor, deixa Deus te usar. Tudo que o Espírito Santo colocou no teu coração pode falar. E aí, irmãos, Deus, sabe, bradou no meu coração, porque às vezes você traz uma palavra de exortação para a igreja, você fala: Senhor, será que a igreja vai receber? Senhor, será que essa palavra é direcionada mesmo ou é coisa do meu coração? Porque no processo de ouvir a voz de Deus, vai ter momento que mesmo você que já é habituado a andar com o Senhor, você vai ficar meio confuso. Agora você não vai ficar confuso com uma voz estranha. Quer ver um exemplo? Como você entende o que é a voz de Deus? Se você vai dizimar, e o Senhor coloca no teu coração, coloca essa oferta lá, dá tanto. Aí você fala: não, eu vou dar tanto. Você já sabe que essa voz contrária é do inimigo. Porque quem quer abençoar o reino de Deus? Se Deus está me mandando dar R$200, e eu falo: não, Senhor, eu vou dar só 50, eu preciso desses 150. Você vai perceber que essa voz não é de Deus. Porque se você sente forte no teu coração, oferta isso aqui, é porque Deus está mandando, você tem que fazer. Irmãos, eu fui uma vez na igreja do pastor Almi, logo quando eu estava conhecendo ele. E aí, isso nessa caminhada, né? Eu dizendo: Senhor, porque hoje, por exemplo, quando eu fui ouvindo esses testemunhos, eu fui repassando a mensagem que o Senhor me deu ontem à noite, foi me dando, sabe, batendo no coração assim, um desespero pela presença de Deus, eu dizendo: Senhor, eu quero caminhar mais contigo, Senhor, eu quero ser um homem que ouve mais a tua voz, eu quero ser mais contido nas minhas atitudes, eu quero ser mais ousado no meu falar. E aí, acho que eu me perdi no que eu ia dizer, né? Do pastor Almi, isso. E aí essa busca já vem de longe. E aí uma vez eu fui celebrar só a ceia no pastor Almi. Foi lá nesse dia que eu conheci a pastora Leiliane e o pastor Francisco, que a gente trabalha hoje. E eu tinha, quem foi comigo até foi o Dai, acho que o Dai, Beatriz, foram comigo, né? Ismael também foi? Tu estava lá, né, Ismael? E eu tinha R$100 no bolso. E aí chegou na hora dos dízimos e ofertas, aí eu falei: nem troquei o meu dinheiro para dar o dízimo. Aí o Espírito Santo falou: não, você vai dar os 100. Aí eu falei: meu Deus, né? R$100, chega, eu suei. Era o dinheiro que eu tinha, né? Aí Deus falou: não, você vai dar R$100. Quem disse que você tinha que trocar esse dinheiro? Amém, eu peguei o envelope e dei, né? Dei uma relutada, mas eu entreguei, né? Beleza. Aí, irmãos, passou, terminou o culto, celebrei a ceia. Aí quando foi no final do culto, o pastor Almi falou: pastor Henrique, vem aqui por favor, né? E fui conversar com ele, ele me deu um envelope, falou: não, isso aqui é uma oferta que Deus, né, que Deus tocou no coração para te dar. Aí eu falei: não, pastor, não precisa, né? A gente não vem pregar a palavra por dinheiro. Ele falou: imagina, a gente quer abençoar a sua vida, isso é uma semente. Eu até aprendi muito isso é semente, né? Todo pregador que vem aqui, a gente faz isso também, isso é uma semente. Ainda que o pregador não queira, nós estamos semeando na tua vida para abençoar teu ministério. Aí quando eu abri o envelope depois, estava lá R$100. Eu falei: oh meu Deus, que falta de fé essa minha. Eu dei meus 100 e o homem me deu os 100 de volta. Ai, Jesus. Aí, isso, irmãos, é um exemplo de como a gente é difícil aprender a andar com o Espírito. Não é fácil, é uma guerra todo dia. Essa guerra que está todo dia aí no nosso coração. Então, se tem alguém que batalhava para ser guiado pelo Espírito Santo, como eu já falei antes, é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele passava por essas mesmas coisas que eu, por essas mesmas coisas que vocês. O apóstolo Paulo queria fazer uma coisa e fazia outra, né? Aqui Romanos 7, vamos lá em Romanos 7, do 15 ao 24. Volte um pouquinho aí, nós estamos em Coríntios, né? Romanos 7, do 15 ao 24, para nós não ficar só nas palavras. Romanos capítulo 7, do 15 ao 24. Fala: porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha que coisa estranha, irmãos. Em todas essas palavras dele, ele está dizendo isso. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, eu faço. Pois bem, é aqui que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero falar com a igreja. Que eu não, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Nós somos formados de 3 partes. Espírito, alma e corpo. Geralmente a gente fala primeiro corpo, alma e espírito. Mas o correto é falar de trás para frente, que primeiro foi feito o espírito. Espírito, alma e corpo. Então nós somos constituídos dessas 3 partes. E aí, o que acontece? Essa luta é assim, para você entender. O nosso espírito, ele quer as coisas mais profundas de Deus. O meu espírito, ele tem vontade de orar. O meu espírito tem vontade de ser uma pessoa correta. O meu espírito tem vontade de ser uma pessoa de fogo na presença de Deus. O meu espírito tem essa vontade, porque é isso que Deus quer para nós. Um povo cheio do Espírito Santo, um povo avivado, um povo que ora. O meu espírito quer. Mas o que acontece? A minha alma, que é a parte das emoções, mente, emoções, sentimentos, a minha alma, ela não tem muita vontade de fazer isso. Então o meu espírito quer. Aí a minha alma fala, depois eu faço. Depois eu faço. Aí o meu corpo, que é, o meu corpo que é mais terrível dos 3, porque o corpo assim, ele quer apresentar, ele quer aparecer, O meu corpo quer colocar uma roupa boa, quer estar com boa aparência, que não é errado, mas só chama as coisas, só chama atenção para ele, o meu corpo. Mas o espírito clama por Deus. E a minha alma tem pouca vontade. Aí o corpo vem e fala assim, não, sabe o que é que eu quero? Na verdade eu não vou orar, eu quero tomar um belo banho, tomar um bom suco e vou dormir. Aí o corpo já desanima tudo. Essa é a luta que você tem todo dia. Seu espírito quer uma coisa, a sua alma não tem vontade de realizar aquilo que Deus quer que você faça, e o seu corpo vem e já dá a palavra final e fala, não faça. É tanto que Luciano também fala a respeito disso. Eu nem ia falar esse testemunho, eu lembrei agora. É tanto que Luciano fala a respeito disso. Deus falou outro dia, pega seu celular, liga para o irmão tal. Ele falou, mas eu vou ligar para falar o quê? Não quero ligar para essa pessoa, vou ligar para quê? Liga para ele. Ele falou, tá bom, foi meio contrariado, pegou o telefone e ligou para o irmão. Quando ele falou, ô irmão, tudo bem e tal. Nossa, que surpresa, pastor, você me ligar. Ele falou, mais surpreso está eu. Porque eu nem sei o que eu quero te dizer. Aí ele ficou meio assim, Aí ele disse que o Espírito Santo na hora falou assim, pergunta para ele se ele acabou de orar me pedindo 3 mil reais. Aí Luciano falou assim, então irmão, até corrigindo o que eu falei, você acabou de orar pedindo a Deus 3 mil reais? Aí disse que do outro lado do telefone uma voz, emocionada, a pessoa já começa a chorar, porque foi o que aconteceu comigo, quando eu pedi a Deus que falasse comigo com todas as letras, que eu estava surdo em relação ao casamento que eu ia entrar, e na hora que eu orei, Deus, o telefone lá em casa toca e uma pessoa liga para mim e diz, olha, o casamento não é para acontecer. Então eu lembrei disso. Deus falou literalmente nesse dia. Aí esse irmão falou para ele, começou a chorar e disse, sim, eu acabei de orar pelos 3 mil. Aí o Luciano disse que ouviu o Espírito Santo falando assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Aí o irmão falou isso também,
Mas o que é que você tem a ver com isso, irmão? Aí o Espírito Santo falou no coração dele e disse assim: você vai pedir o número da conta dele e depositar 3.000 na conta dele. Aí ele falou assim: mas é o senhor que está mandando, é o senhor quem pôs esse. Ele orou, pediu para o senhor, porque aqui eu tenho que pôr 3.000. Aí eu até dei risada com isso, né? E aí disse que quando ele falou isso, ele falou: tá bom, irmão, então, o senhor manda eu fazer isso, resumindo. Ele falou: então, irmão, pega aí o número da minha conta. Luciano até brinca, né? Diz: tem uns irmãos gaiatos na igreja, que naquele dia, eu contando isso na igreja, o irmão falou: ai, pastor, liga para mim, né? Mas é assim, irmãos, que Deus faz. Eu tenho sido abençoado também dessas formas, financeira. Eu tenho sido. E Deus tem feito isso na minha vida, e eu sei que o mérito não é meu, não é para ninguém, esse mérito é para o Senhor. E que isso venha para edificar, não ao homem, não seja para... Eu sei que a pessoa que fez isso na minha vida nunca ia querer que eu falasse isso, mas está aqui uma pessoa que fez isso na minha vida, foi o irmão Ismael. Quando eu estava para comprar minha casa ali na comunidade, eu fiz meu irmão, foi uma luta tão grande, faltou ainda R$2.000. E aí o irmão Ismael emprestou R$2.000 para mim. Aí eu paguei, beleza, né? Passou o tempo, quando saiu a minha rescisão da empresa lá, a rescisão não, o acordo que eu tinha feito, eu fui pagar para ele. E aí ele falou assim: não, Deus fala que esse dinheiro é para eu te dar. Eu não te emprestei, esse dinheiro é seu. Então, irmãos, eu não ia nem falar isso hoje, não estava nada combinado, eu nem sabia que o irmão Ismael estaria aqui, mas o Espírito Santo me incomodou para falar isso. Por quê? Porque Deus mostra no nosso meio pessoas que estão caminhando, que está dando lugar. Pessoas que estão cheias de falha, como eu e você, todos nós temos, que nós não somos perfeitos, mas que quer dar lugar e Deus vai fazendo. Irmãos, e eu vou dizer, isso não é uma decisão fácil. Não é porque eu sou seu amigo que eu vou te dar R$2.000, R$3.000, vou chegar com a chave de um carro e te entregar, não. Isso é coisa que Deus coloca no coração de uma pessoa independente. Independente. Agora, cabe a mim, cabe a você tomar a decisão de abençoar. Aí, quando você faz o que Deus mandou, você cresce. Você dá um passo, você dá uma guinada na sua vida, aí você entende esse princípio quando o Senhor fala: melhor coisa é dar do que receber. Aí você entende esse princípio, que Deus faz isso na nossa vida. E claro, irmãos, que eu fiquei muito grato pela vida dele e muito mais ainda ao meu Deus. Porque é Deus que faz essas coisas na nossa vida. Então, é isso que o Senhor quer de nós, que o nosso espírito venha realmente fazer o que Ele está mandando. Por quê? Por isso que nós vivemos nessa guerra constante. Ai, mas eu não vou fazer. Ai, mas eu não quero. O Senhor fala: faça. E aí quando você faz, você sente que você se fortaleceu. Porque a sua fé cresce. A sua fé cresce e você tem testemunho. Outra coisa. Veja uma coisa aqui que a gente faz muito. Isso aqui eu creio que é lugar comum aqui entre nós. Todos nós temos nossas vontades. Às vezes eu estou com muita vontade de fazer uma coisa. Aí o que acontece? Eu já determinei no meu coração que eu vou fazer. Aí eu oro, não escuto Deus falar nada. Né? Oro daquele jeito. Eu vou orar, quem sabe Deus fala. Mas às vezes a pessoa não ora nem com tanta fé. Aí a pessoa chega e pede a opinião de outro. Aí vem um outro e fala assim: não, faz sim. Faz. Pode fazer, não tem problema não, tal. A pessoa que já está com desejo de fazer, ela nem vai mais perguntar para Deus. Ela nem ora. Opa, já recebi o sim. Porque você sabe que quando a gente está dentro de nós em luta, e você vai conversar com alguém, o que você quer ouvir é um sim. Mas nem sempre Deus manda dizer sim. Se aquela pessoa do outro lado, se ela estiver antenada com o Espírito Santo, ela vai entender que Deus não está te mandando dizer sim. E muitas vezes nós erramos por isso. Nós estamos tão acostumados com coisas fáceis, com fórmulas entregues assim, de bandeja, que nós nem nos preocupamos mais em orar.
a pessoa apenas deu uma opinião, você acata e faz. E qual é o resultado? Fracasso. Porque você está dando mais ouvido ao homem do que a Deus. Você está simplesmente pedindo a opinião de pessoas e não está ouvindo a Deus. Então, amados, o que nós precisamos, já caminhando para o final, o que nós precisamos é desenvolver essa prática de perguntar para Deus: Pai, o que fazer? Quando fazer? Como fazer? E isso que eu falo para você, é falando para você e falando para mim. Porque decisões não são fáceis de tomar. Até mesmo pregar a palavra. Deus te dá uma palavra e às vezes você está com vontade de trazer outra. Quem prega aqui sabe, não é? Você fala, mas eu queria tanto falar disso, mas Deus falou, fala isso. Aí, eu não sei vocês aí, quem já pregou, mas sempre que você vai pregar, você fica dividido entre duas mensagens. Sempre fica em duas mensagens. Por que isso? Porque Deus está nos treinando. Deus está dando discernimento para nós entender qual é a vontade de Deus. Porque às vezes eu quero falar algo da minha carne para você, mas quem sonda mentes e corações é o Espírito Santo. É Deus que sabe a necessidade dessa igreja. Não sou eu que sei. Não sou eu que sei. Então, irmãos, nós temos que entender que aqui na terra Deus não tem corpo físico. Aqui na terra Deus tem pessoas com olhos, boca, ouvido, nariz, mão, pé, e às vezes nem tem tudo isso completo, mas o que ela tem é para usar para o serviço de Deus. É para a honra e glória do Senhor. Nós temos que entender que o nosso corpo, o que nós temos, os nossos bens, não é nosso. Então, se você pode abençoar a vida de outro irmão, se Deus está tocando no teu coração, faça. Por que você não vai fazer? Faça. Faça que você vai ver o resultado. Se Deus está te mandando fazer algo por alguém, faça. Isso não é troca. Deus sabe porque Ele está mandando. E isso, irmãos, era o que eu ia comentar ontem, lá na nossa reunião, Roberta, que você falou, pastor, fala. E acabou havendo um contratempo e eu acabei não falando. É isso que eu queria dizer. Igreja, só faz sentido ser igreja se eu e você tiver com o coração aberto para a nossa fé ser operante, de nós abençoar a vida de outra pessoa. Só faz sentido ser igreja se eu e você tiver disposto a ajudar o próximo. Porque o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. E o que são obras? Se eu posso abençoar a tua vida e eu não faço, eu estou pecando. Eu estou deixando de dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E é isso que nós como igreja temos procurado fazer aqui neste lugar. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 24. Abra aí, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 24. Aqui diz, não extingais o Espírito. Não desprezem as profecias. Examinem tudo e retenham o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo está escrevendo algo aqui para nós muito importante. Talvez pode passar até desapercebido para alguns, mas aqui ele está dizendo para nós, não apague o Espírito Santo. Como é que você apaga o Espírito Santo, irmão? Se o Espírito Santo fala com você e você não obedece, ele vai apagando. Aí ele fala mais uma vez, você não obedece, aí vai apagando. Aí chega uma hora que Deus fala, não vou mais falar mais com essa pessoa, porque o meu espírito está falando e a pessoa está duvidando. Ela não está praticando. E aí, o apóstolo Paulo, sabendo que é possível uma pessoa apagar totalmente a presença do Espírito Santo dentro dela, usado pelo Espírito Santo, ele dá esse conselho: não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Aquilo que Deus está falando aqui é verídico, é verdade.
O Dean mandou um vídeo para mim de um pastor aí, um pregador, eu nem sei exatamente quem é, Dean, nem sei exatamente quem é, só achei interessante que ele fala que o mundo está como quem sofre do coração, tendo uma dor do lado esquerdo do peito, ou seja, os sinais da volta de Cristo estão aí. E ele fala, se eu tiver um parente que tem essa dor no peito, que diz que está reclamando dessa dor no peito esquerdo, e eu prefiro medicar essa pessoa, verificar a pressão, medicar, colocar um comprimido embaixo da língua, do que correr o risco dessa pessoa vir a morrer, passar por algo pior. Então, assim está o mundo. Os sinais que Cristo está voltando, está aí. Então, o que é melhor você fazer? Se prevenir, vigiar, ser vigilante, dizer, Senhor, me ajuda para andar em espírito. Me ajuda para eu caminhar em espírito. E nós só vamos conseguir fazer isso, amados, praticando. Você só consegue fazer isso se praticar. Do mesmo modo que alguém só consegue andar de bicicleta, se pegar a bicicleta, anda, às vezes cai, levanta, pega de novo. Da mesma forma também, para você aprender a se fortalecer, a andar no Espírito, você tem que aprender a ouvir e falar e praticar o que o Espírito está falando. Então, para concluir, portanto, Deus deseja que nós sejamos santos integralmente. Deus deseja que o meu corpo, alma e espírito sejam totalmente íntegros, totalmente perfeitos na presença de Deus. Por quê? Porque quando Cristo vier, nós possamos subir com Ele. Para que quando Cristo vier, nós possamos ser também arrebatados e subir até as nuvens com Ele. E se você, depois de ouvir tudo isso que foi pregado, ainda não sabe como agir, não sabe como fazer, tudo bem, pastor, eu entendo tudo isso que o senhor está falando, mas eu ainda não consigo, eu ainda não sei fazer isso. Aí o apóstolo Paulo vai encerrar no versículo 24, dizendo para você e para mim, ó, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Fiel é aquele que está te chamando. Fiel é Deus que está te chamando. Se Ele está te chamando, Ele está te capacitando. Ele já deu o Espírito Santo a todos nós. Então que nós possamos desejar ardentemente andar em espírito. Porque quando eu ando em espírito, a igreja é edificada. Quando eu ensino meus filhos a andar em espírito, o mundo ganha com isso. Porque os meus filhos não irão fazer mal para os teus filhos. Os meus filhos serão agente de bênção para este mundo. Então, se eu e você estamos aprendendo isso hoje, que nós possamos praticar, porque melhor será para nós e melhor será para o mundo. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus e que essa palavra, ela possa ser uma realidade para nós, que nós possamos dar ouvidos a que o Espírito diz hoje. Lá em Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E diz também, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, igreja, ouça o que o Senhor está falando com você hoje. Está passando por um problema, está vivendo em pecado, é tempo de você dizer, opa, o Espírito Santo já me deu sinal de que eu preciso parar. O Espírito Santo está me mandando ir por outro caminho. É hora de parar. O Espírito Santo está me mandando abençoar aquela família. É hora de abençoar. O Espírito Santo está mandando eu falar isso ou fazer isso na vida do meu esposo ou da minha esposa. É hora de cumprir o que Deus está mandando. Amém, queridos?